Meu padrasto me odiava e queria me expulsar. Mal sabia ele que a casa era minha. Legalmente. Sou um rapaz de 19 anos e venho morando com minha mãe e meu padrasto nos últimos 3 anos. As coisas têm sido difíceis ultimamente, e eu realmente preciso de conselhos. Minha mãe se casou com meu padrasto quando eu tinha 16 anos. No começo, tudo parecia bem. Ele era amigável quando estávamos todos juntos. Mas eu percebi que ele agia diferente quando estávamos só nós dois. Ele fazia pequenos comentários dizendo que eu era preguiçoso ou que não ajudava o suficiente em casa. Tentei ignorar e fazer o meu melhor para ficar fora do caminho dele. Com o tempo, as coisas pioraram. Quando minha mãe não estava por perto, ele criticava tudo o que eu fazia. Reclamava da maneira como eu fazia as tarefas, das músicas que eu ouvia, até do jeito que eu me vestia. Nada nunca era bom o suficiente para ele. Tentei falar com minha mãe sobre isso algumas vezes, mas ela sempre desconsiderava. Dizia coisas como: ele só está tentando te ajudar a ser mais responsável. Ou, tenho certeza de que ele não quis dizer isso dessa forma. O verdadeiro problema começou há cerca de 6 meses, quando minha mãe descobriu que estava grávida. Meu padrasto ficou nas nuvens com a notícia. Ele começou a fazer todos esses planos para o quarto do bebê e a falar sobre como estava animado para ser pai. Eu fiquei feliz por minha mãe, mas não pude deixar de me sentir excluído. Foi então que começaram as mentiras. Meu padrasto começou a contar para minha mãe várias histórias sobre coisas que eu supostamente havia feito de errado. Dizia que eu estava ficando fora de casa até tarde, quando não estava, ou que estava sendo desrespeitoso com ele, o que não era verdade. Tentei me defender, mas era sempre a palavra dele contra a minha. Minha mãe parecia confusa e não sabia em quem acreditar. Na semana passada, meu padrasto anunciou que queria reformar a casa para fazer um quarto para o bebê. Ele começou a falar sobre derrubar paredes e rearranjar os cômodos. No início, não pensei muito sobre isso, mas depois as coisas tomaram um rumo que eu nunca esperava. 2 dias atrás, minha mãe me chamou para conversar. Ela parecia desconfortável e não conseguia me olhar nos olhos. Disse: "Querido, você tem 19 anos agora e está se tornando um homem. Achamos que pode ser hora de você conseguir seu próprio lugar." Fiquei chocado. Gaguejei algo como: "O quê? Por quê? Fiz algo errado?" Ela se apressou em me tranquilizar. Não é isso. É só que, bem, com o bebê chegando, precisamos de espaço, e você já está velho o suficiente para viver por conta própria. Vai ser bom para você aprender a ser independente." Pelo jeito que ela falava, percebi que essa não era a ideia dela. Meu padrasto estava parado na porta, de braços cruzados, com um sorriso presunçoso no rosto. Foi aí que soube que ele havia colocado essa ideia na cabeça dela. Tentei argumentar, explicar que eu não estava pronto para me mudar. Ainda estou na faculdade comunitária e trabalho meio período em um supermercado local. Não há como eu conseguir pagar um lugar para morar agora. Mas minha mãe continuou repetindo que seria bom para mim e que eu precisava crescer. A pior parte veio quando meu padrasto entrou na conversa. Ele disse: "Você tem 2 dias para encontrar um lugar. Precisamos começar a reforma em breve e não podemos ter você atrapalhando enquanto nos preparamos para o bebê." 2 dias? Como eu supostamente encontraria um lugar para morar em 2 dias? Não tenho economias. Não sei nem por onde começar a procurar um apartamento. E não tenho ninguém com quem eu possa ficar. Todos os meus amigos ainda moram com os pais também. Passei todo o dia de ontem em um estado de confusão. Não conseguia me concentrar no trabalho e continuava cometendo erros. Meu chefe percebeu e perguntou se estava tudo bem. Eu só murmurei algo sobre problemas familiares e tentei me recompor. Quando cheguei em casa, ouvi minha mãe e meu padrasto conversando na cozinha. Meu padrasto dizia algo sobre como já estava na hora de eu me mudar e como eu estava atrapalhando. Minha mãe parecia incerta, mas ele continuava falando por cima dela, dizendo coisas como: "Você precisa cortar o cordão umbilical algum dia, e ele vai nos agradecer por isso depois." Eu queria entrar lá e dar uma bronca neles, mas sabia que não adiantaria. Meu padrasto tem minha mãe na palma da mão, e qualquer coisa que eu dissesse seria distorcida e usada contra mim. Agora, estou aqui no meu quarto tentando descobrir o que fazer. Tenho menos de 24 horas para encontrar uma solução, e estou completamente perdido. Não posso pagar por um apartamento. Não tenho parentes próximos que possam me acolher, e não sei nem por onde começar a procurar um colega de quarto. Já pensei em tentar conversar com minha mãe mais uma vez, mas tenho medo de que isso só piore as coisas. Meu padrasto provavelmente vai me acusar de tentar manipulá-la ou algo assim. Também considerei simplesmente me recusar a sair, mas não sei o que aconteceria. Eles poderiam legalmente me expulsar? Chamariam a polícia? Não quero causar uma grande cena, mas também não quero acabar sem teto. Parte de mim quer apenas fazer as malas e sair essa noite, mas nem sei para onde eu iria. Talvez eu possa dormir no sofá de um amigo por 1 ou 2 noites, mas isso não é uma solução a longo prazo. Sinto que meu mundo está desmoronando.
Esta é a única casa que já conheci, e agora estou sendo empurrado para fora sem aviso e sem apoio. Estou com raiva do meu padrasto por orquestrar tudo isso, e magoado que minha mãe esteja aceitando. E estou com medo do que vai acontecer comigo. Continuo pensando em todas as coisas que vou perder. O cheiro da comida da minha mãe, os sons familiares da casa, até mesmo as discussões bobas com meu padrasto. Pode não ter sido perfeito, mas era o meu lar. E o bebê? Eu estava realmente ansioso para ser irmão mais velho, mesmo que fosse uma situação estranha. Mas agora parece que nem vou ter a chance de conhecer meu irmão ou irmã. Será que minha mãe e meu padrasto vão simplesmente fingir que eu não existo depois que eu sair? Estou tentando manter a calma e pensar logicamente, mas é difícil. Cada vez que tento elaborar um plano, minha mente se enche de pânico. Como vou equilibrar a faculdade, o trabalho e encontrar um lugar para morar ao mesmo tempo? E mesmo que eu encontre um lugar, como vou pagar por ele? Passei as últimas horas rolando anúncios de aluguel online. Mas tudo é tão caro. Mesmo os estúdios mais baratos estão muito além do que posso pagar com meu salário de meio período. E a maioria dos lugares exige o pagamento do primeiro e do último mês de aluguel, além de um depósito de segurança. Onde eu vou conseguir esse dinheiro? Já pensei em abandonar a faculdade para trabalhar em tempo integral, mas isso parece como desistir do meu futuro. Tenho me esforçado para manter minhas notas altas e não quero jogar isso fora. Mas não vejo como posso continuar indo às aulas se não tiver um lugar para morar. Quanto mais penso nisso, mais irritado eu fico. Isso não é justo. Eu não fiz nada de errado. Não sou um mau garoto. Eu não bebo, não uso drogas, nunca tive problemas com a lei. Eu ajudo nas tarefas de casa, tenho notas decentes e um emprego. Por que estou sendo punido? Continuo revivendo as conversas com meu padrasto na minha cabeça, me perguntando se poderia ter feito algo diferente. Talvez se eu tivesse me imposto mais, ou tentado me aproximar dele, as coisas fossem diferentes. Mas no fundo, eu sei que isso não é verdade. Ele formou sua opinião sobre mim há muito tempo, e nada do que eu pudesse ter feito teria mudado isso. Pensei em procurar meu pai biológico, mas não falamos há anos. Ele saiu de casa quando eu era pequeno e nunca demonstrou muito interesse em fazer parte da minha vida. Não sei nem se ele atenderia se eu ligasse. Quanto ao restante da família, meus avós faleceram no ano passado, e eu não conheço muito bem meus tios e tias. Eles moram em outros estados e nunca fomos muito próximos. Não consigo imaginar que algum deles estaria disposto a me acolher. A pior parte é me sentir tão sozinho. Não posso falar com minha mãe sobre isso, porque ela já deixou claro de que lado está. Meus amigos tentam me apoiar, mas nenhum deles realmente entende o que estou passando. Todos eles acham que é legal que eu esteja me mudando, como se fosse uma grande aventura. Eles não percebem que estou sendo forçado a sair sem nenhuma preparação e sem lugar para ir. Pensei em postar nas redes sociais para ver se alguém conhece um quarto barato para alugar, mas estou envergonhado. Não quero que todo mundo saiba da minha situação, ou pense que sou algum tipo de fracassado que não consegue se cuidar sozinho. Conforme as horas passam, estou ficando cada vez mais desesperado. Comecei a olhar anúncios de colegas de quarto, mas a maioria deles quer alguém mais velho ou com um emprego em tempo integral. Até pensei em dormir no meu carro por um tempo, mas não sei se isso é seguro ou mesmo legal. Continuo esperando que minha mãe mude de ideia, que ela perceba o quão absurdo isso é e diga ao meu padrasto para recuar. Mas toda vez que a vejo, ela só me olha com um semblante triste e pergunta se já encontrei um lugar. É como se ela já tivesse me descartado. Não sei o que fazer. Parece que estou à beira de um abismo, prestes a ser empurrado. Não estou pronto para isso. Não tenho as habilidades ou os recursos para viver sozinho. Estou com medo de acabar nas ruas ou de ter que abandonar a faculdade. Se alguém já passou por algo assim ou tem algum conselho, eu realmente apreciaria. Estou ficando sem tempo e opções, e não sei mais a quem recorrer. Obrigado por ler até aqui e desculpe pelo longo desabafo. Acho que só precisava colocar tudo para fora. Atualização. Olá a todos. Não posso acreditar que estou escrevendo esta atualização. Tanta coisa aconteceu nas últimas 24 horas e minha cabeça ainda está girando. Quero agradecer a todos que responderam à minha postagem original com conselhos e apoio. Isso realmente me ajudou a passar por uma noite difícil. Depois de postar, eu ainda estava em pânico sobre o que fazer. Foi quando me lembrei da irmã da minha avó, que sempre foi como uma madrinha para mim. Eu não pensei nela inicialmente porque ela mora bem longe, mas eu estava desesperado e decidi ligar para ela. Assim que expliquei a situação, ela ficou em silêncio. Então disse: "Não se preocupe com nada, querido. Você não precisa ir a lugar nenhum. Estou indo aí amanhã e vamos resolver tudo." Fiquei confuso, mas aliviado. Tentei dizer que não era necessário ela vir de tão longe, mas ela insistiu. Ela me disse para não falar nada com minha mãe ou padrasto e agir normalmente até ela chegar no dia seguinte. Meu padrasto estava ficando impaciente.
Ele continuava perguntando se eu já tinha encontrado um lugar e fazendo comentários sobre como eu precisava sair até a tarde. Eu apenas baixei a cabeça e disse que ainda estava procurando. Às 14 horas, a campainha tocou. Meu padrasto atendeu e ouvi a voz da minha madrinha. Ela parecia zangada, o que era estranho, já que ela geralmente é super calma. Ela entrou na sala de estar, onde minha mãe e eu estávamos sentados, e disse: "Precisamos conversar, todos nós, agora." Meu padrasto tentou argumentar, dizendo que era um assunto de família, mas minha madrinha o cortou. "Eu sou família," ela disse, "e tenho algo muito importante para dizer a todos vocês." Foi então que ela soltou a bomba. Ela olhou diretamente para mim e disse: "Querido, esta casa pertence a você. Sua avó a deixou para você no testamento. Você é o dono legal e ninguém pode te obrigar a sair." Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha mãe parecia chocada e o rosto do meu padrasto ficou vermelho. Ele começou a gaguejar que aquilo não podia ser verdade, mas minha madrinha tirou alguns papéis da bolsa. Ela explicou que minha avó havia alterado o testamento logo antes de falecer, aparentemente porque sabia sobre o relacionamento da minha mãe com meu padrasto. O relacionamento deles começou antes mesmo de se casarem, e minha avó simplesmente não confiava nele. Ela estava preocupada que ele pudesse tentar tirar vantagem de mim e da minha mãe. Então decidiu deixar a casa para mim como uma forma de nos proteger. Minha mãe estava em lágrimas, perguntando por que ela não havia sido informada sobre isso. Minha madrinha explicou que tudo foi feito rapidamente e em segredo. Quando minha avó estava em seu leito de morte, ela fez minha madrinha prometer que não diria nada, a menos que fosse absolutamente necessário. "E agora," disse minha madrinha, olhando diretamente para o meu padrasto, "é necessário." Foi nesse momento que meu padrasto perdeu completamente o controle. Ele começou a gritar que isso não era justo, que nós havíamos armado tudo para enganá-lo. Ele até tentou pegar os papéis da mão da minha madrinha, mas ela rapidamente os afastou. Foi aí que eu finalmente encontrei minha voz. Levantei-me e disse para ele parar. Falei: "Esta é minha casa e eu não vou permitir que você continue agindo assim aqui." Foi estranho dizer isso, mas ao mesmo tempo foi uma sensação boa. Pela primeira vez, senti que eu tinha algum controle sobre a situação. Minha mãe ainda estava chorando, claramente dividida entre mim e meu padrasto. Eu podia ver que ela estava confusa e não sabia o que fazer. Eu me sentia mal por ela, mas também estava com raiva porque ela tinha ido junto com o plano dele de me expulsar. Depois que as coisas se acalmaram um pouco, todos nos sentamos para conversar. Minha madrinha explicou todos os detalhes legais e descobri que, na verdade, eu sou o proprietário da casa desde o meu aniversário de 18 anos. Meu padrasto ainda tentou argumentar, mas não havia muito o que ele pudesse dizer. No fim, eu tomei uma decisão. Disse a eles que estava disposto a permitir que todos continuassem morando na casa, inclusive meu padrasto e o bebê, quando nascesse. Mas eu tinha algumas condições. Primeiro, meu padrasto precisava começar a me tratar com respeito. Nada de mais críticas, nem mais mentiras para minha mãe sobre mim. Segundo, nós todos precisaríamos fazer terapia familiar para trabalhar nossos relacionamentos. E terceiro, qualquer grande decisão sobre a casa teria que ser discutida comigo. Minha mãe concordou imediatamente. Meu padrasto não ficou feliz, mas não tinha muita escolha. Ou ele aceitava minhas condições ou teria que sair. Já se passaram alguns dias desde então, e as coisas ainda estão tensas. Meu padrasto mal fala comigo, mas pelo menos ele não está sendo abertamente hostil. Minha mãe parece estar dividida entre a culpa pelo que aconteceu e o alívio de que ainda estamos todos juntos. Ainda estou processando tudo. É estranho, de repente, ser o dono de uma casa aos 19 anos. Tenho muito a aprender sobre responsabilidades e propriedade, mas também me sinto mais seguro do que há muito tempo. Sei que ainda temos um longo caminho pela frente, antes de sermos algo parecido com uma família feliz. Mas pelo menos, agora sei que tenho um lugar aqui, e ninguém pode tirar isso de mim. Quero agradecer novamente a todos que ofereceram apoio e conselhos. E um enorme agradecimento à minha avó, onde quer que ela esteja, por cuidar de mim mesmo depois de partir. Prometo que farei o meu melhor para cuidar desta casa e deixá-la orgulhosa.